Ações são partes de uma empresa. É como se uma empresa fosse dividida em vários pedaços e você pudesse comprar ou vender cada um desses pedaços. Então, de forma geral, quando você decide que quer investir em uma empresa e compra algumas de suas ações, você ganha os mesmos direitos que os donos dessa empresa e se torna um de seus sócios. Já imaginou você poder ser dono do maior banco da América Latina ou de uma das maiores cervejarias do mundo? Rapaz, eu não posso ser dono de cervejaria, não. Eu ia beber tudo que não sobrava nada pra vender. Fica tranquilo, as ações são negociadas na nossa Bolsa de Valores, chamada de Bovespa ou B3. E a negociação de ações é feita através do home broker da sua corretora, então você nunca vai precisar nem pisar na empresa da qual você se tornou sócio. A minha recomendação de corretora para você negociar ações é a Clear, porque o grande diferencial dela é que ela não cobra taxa de corretagem para ordens de compra ou venda de ações, o que vai por mim te economiza muito dinheiro se tu for negociar todo dia. Mas mais importante do que não pagar a taxa de corretagem é saber escolher as ações da sua carteira. Então deixa o like, porque se a gente chegar a 150 likes nesse vídeo, eu vou postar ainda esse mês outro vídeo explicando todo o passo a passo de tudo que você precisa saber para escolher as melhores ações da Bolsa de Valores. Continuando, na maior parte dos mercados acionários do mundo, só existe um tipo de ação para comprar. Então, quando você decide que vai virar acionista de uma empresa, sua pesquisa acaba por aí. Você vai lá e compra a ação da empresa que você escolheu. Mas no Brasil não é bem assim. Depois de escolher a empresa, você ainda precisa escolher a classe das ações que você vai comprar. Porque no Brasil, as ações podem ser tanto ordinárias quanto preferenciais. Já desisti. Tem que decorar 2 nomes? Pode deixar pra lá. Vou ficar aqui mesmo. É fácil, mané. Fica aí, porra. Tu vai entender. Deixa comigo. As ações ordinárias, ou ONs, são as mesmas ações que os sócios majoritários da empresa têm. Então, se você compra algumas dessas ações para você, você acaba virando um sócio minoritário dessa empresa e também ganha todos os direitos de um. Você ganha direito a voto para as tomadas de decisão da empresa, o que quer dizer que quando a empresa convocar uma assembleia, você pode ir lá na sede dela votar, e você ganha direito aos lucros dos produtos e serviços que elas vendem, o que quer dizer que em toda distribuição de lucros vai cair líquido na sua conta uma quantia proporcional a quantas ações ON você comprou. E mesma coisa para o seu voto. Quanto mais ONs você comprou, maior é o peso do seu voto. Ações ON são negociadas na bolsa com uma sequência de 4 letras e um número 3 no final. As ações preferenciais, ou PNs, não te fazem sócio da empresa. Elas te fazem como uma espécie de financiador. Como assim? Quando uma empresa abre capital e começa a ser negociada na Bolsa de Valores, ela vende parte das suas ações e fica com o dinheiro dessa venda para si. Só que quando alguém compra ONs, esse alguém também acaba virando dono da empresa. Então, se a empresa não quiser mais um monte de gente se metendo na sua governança e quiser só o dinheiro, ela vai optar por também emitir PNs, que não permitem ao detentor exercer direitos de dono. Mas uma empresa só pode emitir o mesmo número de PNs que ela já tiver emitido de ONs. Ou seja, todas as empresas negociadas na Bolsa de Valores têm que ter ações ON. Mas nem todas têm PNs. Que bosta! Qual que é a vantagem de comprar um PN, então? Então, para as PNs se tornarem atraentes para você, pequeno investidor, elas te dão a preferência em relação às ONs no recebimento de proventos, ou seja, dividendos e juros sobre capital próprio. Eu vou assistir só por educação, não vou entender nada. Pode continuar. Vai sim, irmão, isso é mole. Dividendos são justamente a parte do lucro da empresa que é distribuída entre os acionistas na proporção do número de ações que eles têm. Então é assim, a empresa vende os seus produtos e serviços, ela lucra, paga imposto sobre esse lucro e depois paga os acionistas. E você não paga imposto sobre nenhum dividendo que você receber para não haver bitributação. Afinal, a empresa já pagou o imposto sobre o lucro que ela está te dando. Juros sobre capital próprio é bem parecido. É mais uma outra forma da empresa remunerar os seus acionistas. A diferença é que juros sobre capital próprio são considerados como despesas financeiras para a empresa. Então, a empresa não paga imposto sobre eles. Calma, ninguém paga imposto sobre isso. Você acha?
aqui no Brasil. Nesse caso, antes de você receber os juros sobre capital próprio, 15% do que a empresa te pagou fica retido na fonte para pagamento de imposto. Então você nunca nem vê esse dinheiro. Agora, não é porque PNs têm a preferência no recebimento de proventos que ONs não vão te pagar dividendos e juros sobre capital próprio. Acionistas detentores de ON também vão receber dividendos e juros sobre capital próprio, mas podem vir a receber eles numa proporção menor do que os acionistas detentores de PNs. Ô meu filho, mas venha cá. Esses proventos são pagos em qual regularidade? É tipo fundo imobiliário que paga todo mês? Depende. Os lucros são distribuídos a cada exercício contábil da empresa. Isso pode vir a ser uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. Cada empresa tem uma forma de distribuir os seus proventos. E é um padrão das empresas brasileiras que no mínimo 25% dos seus lucros sejam distribuídos entre os seus acionistas. Elas podem vir a pagar até bem mais, mas vale dizer também que se elas não tiverem lucro, elas não vão distribuir nada. As PNs acabam sendo também as ações mais líquidas da bolsa, o que quer dizer que elas têm os maiores volumes de negociação. Então, para empresas que tenham tanto ações ON quanto PN, normalmente é mais rápido que se vendam ações PN. Em empresas muito líquidas, tipo Itaú, Bradesco, Petrobras, você consegue vender as suas ações em um clique, porque sempre vai ter gente querendo comprar ao mesmo tempo que sempre vai ter um monte de gente querendo vender. Já ordens de venda que você faça em empresas menos líquidas talvez possam levar algumas horas para serem executadas, ou seja, para que o dinheiro entre na sua conta. Justamente porque pode levar um tempo até alguém se interessar pela sua proposta. Afinal, o mercado de ações é isso. Você compra as ações de alguém e depois você vai vender as suas ações para outra pessoa. As ações PN na bolsa são negociadas com uma sequência de 4 letras e o número 4 no final. Agora que você já entendeu a diferença entre ON e PN, vale dizer que tem muitas empresas já entrando no segmento de listagem chamado de novo mercado. Para nossa felicidade... Felicidade, mané? É uma palavra nova por segundo que tu fala. Calma. Segmento de listagem é como se fosse o status que a empresa tem na bolsa. Ela pode ter um status alto ou um status baixo. É tipo uma escadinha. E o degrau mais alto dessa escada é justamente o segmento de listagem novo mercado. Então entrar para o novo mercado equivale para a empresa como ela ter atingido o nível máximo de transparência e governança que ela pode ter com relação aos acionistas. Então, naturalmente, para ter esse rótulo e agradar muitas empresas, para terem esse rótulo e agradar os acionistas, começaram a migrar para esse segmento. O que é muito bom, porque agora está acabando essa palhaçada de ter ação ON e ação PN. Agora, de fato, os investidores estão todos se tornando donos das empresas das quais eles têm ações. E também... vamos combinar que é muito mais fácil para o investidor ao invés de ficar decidindo qual é que vai comprar. Se você quiser saber mais sobre as características de empresas listadas no novo mercado, tem um link aqui na descrição que vai te levar direto para o site da Bovespa que está te explicando tudo a respeito. Agora, o mais importante, por que você deveria se interessar por uma modalidade de investimento que todo mundo diz que é que nem um jogo de azar, que foi feito para você perder dinheiro? Sabe por quê? Porque todo mundo que fala isso não faz a menor ideia do que está falando. E até se disporem a receber a educação condizente, nunca vão saber. Ações são investimentos em renda variável, então o preço delas varia de acordo com a lei da oferta e da procura. Se tem muita gente comprando uma ação, o preço dela sobe, enquanto se tem muita gente vendendo, o preço dela desce. Só que o que determina se mais pessoas vão querer comprar as ações de uma empresa é quão bem essa empresa está indo. Se ela tem bons produtos que são aceitos pelo mercado, um histórico de crescimento consistente, uma boa reputação e uma capacidade de se adaptar às mudanças da sociedade, as suas ações vão se valorizar ao longo do tempo. Ela pode vir a cair 10% de um dia para o outro, mas no longo prazo, de 10 a 20 anos, elas vão se valorizar 1.000, 2.000%. Investir em boas empresas é o melhor investimento que existe. Por quê? Você precisa de muito pouco dinheiro para começar, afinal o preço mínimo para você comprar uma ação é o valor de uma única ação. Você pode sim negociar lotes padrão de ações, que são sempre números de ações múltiplos de 100, mas caso você não tenha esse dinheiro, você pode comprar qualquer valor abaixo disso. É só você ir no home broker da sua corretora e quando você for colocar o código da empresa da qual você quer virar sócio, você acrescenta um F no final. F de lote fracionário, o que vai te dar a possibilidade de você negociar qualquer número de ações abaixo de 100.
Você pode se proteger de crises através da compra de ações de vários setores diferentes da economia, para que caso aconteça alguma coisa que abale várias empresas de um único setor, você tenha várias ações de outros setores com as quais não aconteceu nada. E nesse caso, as perdas que você tiver com uma ação vão ser compensadas pelos ganhos que você tiver com todas as outras. Comprando ações, você vai ter um ativo que vai te gerar proventos que você pode usar para comprar mais ações que vão te gerar mais proventos. E fazendo isso consistentemente, você vai ter gerado uma fonte de renda passiva que vai colocar dinheiro no seu bolso sem que você precise trabalhar por ele. Vai ser o seu dinheiro trabalhando por você. Você só paga imposto de renda se o lucro com a venda das suas ações superar o valor de R$20 mil no mês. E se isso acontecer, você só vai pagar 15% sobre o lucro, que, vale lembrar, é a mesma coisa que você paga deixando o seu dinheiro aplicado por mais de 2 anos em qualquer investimento de renda fixa. E, historicamente, o IBOV, que é o índice que mede a performance da Bolsa de Valores brasileira ao longo do tempo, se valorizou mais do que a Selic, do que o CDI, do que o IFIX. O erro que muita gente faz ao comprar uma ação é comprar uma ação sem saber que ela pode cair e que, com certeza, em algum momento depois que ela comprar esse ativo, ela vai cair. Mas aí, o que essas pessoas fazem nessa hora é entrar no movimento de manada e sair vendendo todas as ações que compraram, o que as deixa no prejuízo. Quando, na verdade, cara, a desvalorização de uma empresa que tenha bons fundamentos, que seja bem posicionada no mercado, significa uma oportunidade de compra, porque certamente no futuro essa empresa vai se valorizar.